Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um KGM Torres EVX 100% elétrico para testar aqui no canal YouTube Targa 67. A KGM é a sucessora da SsangYong, uma marca sul-coreana que talvez ainda alguns se recordem da sua passagem há uns anos atrás pelo mercado português. Mas a verdade é que nada ficou dessa época. A SsangYong, depois de entrar num processo de falência, foi comprada pela MG Mobility e, obviamente, tudo foi transformado. E a transformação começou, obviamente, pelo nome que passou de SsangYong para KGM. A KGM hoje tem uma linha de produtos bastante completa, sobretudo ancorada em SUVs de vários tamanhos, tem também uma pick-up que é a Musso e tem também um pequeno utilitário, portanto uma gama que está preparada para disputar alguns dos segmentos mais importantes no mercado europeu. Nos próximos minutos vou à procura da resposta para as habituais 3 perguntas. A primeira, saber se a qualidade deste KGM Torres está ao nível da concorrência. Depois, saber como é a versatilidade de utilização, tanto aqui dentro como em termos da sua utilização como veículo elétrico. E, finalmente, descobrir quais são verdadeiramente os consumos reais e a autonomia real que se consegue ter, tanto em cidade como em estado. Por isso, já sabe, fico por aí. O EVX é a versão 100% elétrica do Torres, o D-SUV da KGM, que também tem uma versão 1.5 turbo a gasolina. É feito com base numa nova plataforma multi-energias, sendo o modelo mais recente da marca, lançado em 2022. Tem suspensão independente às 4 rodas, McPherson na frente e multibraço atrás. Esta versão elétrica tem uma bateria de 73,4 kWh brutos, fornecida pela BYD, que anuncia a autonomia WLTP de 505 km, sendo recarregável a 120 kW DC em 28 minutos, do 0 aos 80% de carga. Também pode ser carregada a 11 kW AC, sendo então precisas 9 horas para fazer uma carga completa. O motor dianteiro traciona as rodas da frente e tem 207 cavalos, com 339 Nm. A KGM anuncia a aceleração de 0 aos 100 km/h em 8,5 segundos e velocidade máxima de 175 km. O peso anunciado não é baixo, atingindo os 1979. O Torres EVX tem 4.715 mm de comprimento e 2.689 mm de distância entre eixos, valores semelhantes, por exemplo, aos de um Honda CR-V, colocando-o, portanto, no segmento dos D-SUV. Em termos de estilo, o Torres EVX tem um perfil de SUV convencional, detalhes que fazem lembrar os 4x4 antigos, como o SsangYong Corando. Por exemplo, a bossa na tampa da mala, a evocar as rodas suplentes penduradas na porta traseira, ou a pega de abertura colocada à direita, que dá acesso a uma grande bagageira com fácil acesso e uns enormes 703 litros de capacidade, com abertura elétrica e ainda um compartimento debaixo do piso. Outros detalhes são muito mais modernos, como as luzes de dia dianteiras, compostas de quadrados de LED alinhados, que dão ao KGM um aspecto original. Estranhamente, não há nenhum símbolo da marca na frente, mas há 2 argolas no capô que fazem lembrar as usadas nos 4x4 em caminhos florestais com vegetação próxima da estrada. Um ponto interessante é o pilar C, pintado de preto, que faz o dorso parecer mais curto do que realmente é. De resto, a suspensão alta e os pneus de medida 245/45 em jantes de 20 polegadas fazem o resto para conseguir um visual o mais off-road possível. Aqui no habitáculo temos uma mistura de materiais pouco homogénea. Por exemplo, temos aqui em cima a pele sintética com pontos, depois aqui mais abaixo já temos aqui uma superfície, um aspecto meio anodizado, não é? Depois aqui sim temos também fibra de carbono, uma imitação de fibra de carbono, um pouco também de alumínio. Aqui mais em baixo na consola também a mesma ideia, mas já com acabamento mate. Enfim, eu julgo que talvez a KGM se tenha esforçado um pouco em excesso com tanta mistura de materiais, alguns deles que nem são particularmente agradáveis ao toque. O painel de instrumentos tem 12,3 polegadas de diagonal, é bastante simples, mas tem um pequeno problema que é típico de vários carros orientais, que são as letras
de alguma da informação são muito pequenas, dificultam a leitura, sobretudo em andamento. Aqui o painel central tem exatamente as mesmas dimensões e tem aqui algumas dificuldades também de encontrar exatamente aquilo que andamos à procura. Nomeadamente, ele tem aqui dois atalhos que estão um pouco escondidos, como por exemplo o do ar-condicionado, que se tem que ir buscar aqui ao lado direito, e também alguns atalhos de outras funcionalidades que tem que se ir buscar aqui em cima, como por exemplo os modos de condução. Também a questão das letras pequenas aflige aqui um bocadinho o monitor central, mas enfim, são os dois bem integrados no tablier, não tem nenhum problema em relação à visibilidade para fora, por exemplo. E esta concentração de comandos no monitor central tem uma razão de ser, é que praticamente não existem botões aqui dentro do habitáculo, a não ser os botões dos comandos das portas e estes botões aqui do volante que misturam os botões físicos com os botões ápticos. O problema dos botões ápticos é sempre o mesmo, é que nas manobras é muito fácil carregar neles sem ser essa a nossa intenção. Quanto à consola, ela tem dois níveis, tem aqui este nível superior e depois aqui por baixo uma prateleira aberta bastante útil. Ela tem também aqui o comando da transmissão, não lhe vou chamar caixa de velocidades porque só tem uma velocidade, como é óbvio, na maioria dos carros elétricos. Este botão aqui encastrado, ele tem este problema que um bocado pequeno e sobretudo é lento, a resposta dele é lenta, quando se quer passar de D para R, ele para sempre no N. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, é uma solução que outras marcas utilizam, mas sinceramente não é daquelas que eu prefiro. Quanto à posição de condução, ela não é demasiado alta, a visibilidade é boa também. Para o meu gosto, este volante tem um diâmetro um pouco grande em excesso e acaba até por esconder um pouco aqui o botão do Start Engine. De resto, estes botões às vezes são um pouco confusos de utilizar. O banco é bastante confortável, tem um apoio lateral mais que suficiente também e, voltando aqui ao volante, ele tem boas regulações, razoáveis, enfim, para a maioria das estaturas e tem ainda aqui duas patilhas que mais à frente neste filme vamos ver para que servem. Claro que não falta espaço aqui na frente, seja em comprimento, largura, a altura, isto é um carro grande e isso reflete-se bastante bem aqui na primeira fila de bancos. Vamos ver como será na segunda fila de bancos. Aqui atrás há imenso espaço para as pernas e para os pés, debaixo dos bancos da frente. O piso não é demasiado alto, mas existe um túnel ao meio que dificulta a utilização do lugar do central, que é mais estreito que os outros. Nos lugares dos extremos há muito espaço em comprimento e altura. Os bancos são confortáveis e o acesso é fácil, pois o tejadilho não é baixo. Não são precisas muitas centenas de metros para perceber que esta suspensão do KGM Torres EVX está realmente calibrada para ser o mais confortável possível. Mesmo em maus pisos, ela pode dar alguns solavancos, mas não dá aquelas pancadas secas de suspensões mais duras. O diâmetro de viragem não é exagerado, mas a direção tem muito pouco tato, é muito assistida, como é normal em carros deste tamanho. Em qualquer dos três modos ela realmente não muda muito. Entre o Eco, o Comfort e o Sport não há uma grande mudança na direção. Já o motor tem uma modulação do binário que está realmente bem feita. A entrega de força através do acelerador não é demasiado brusca, por exemplo, numa circulação assim de baixa velocidade, ela nunca é brusca, faz realmente aquilo que tem a fazer de uma forma que torna a condução em cidade bastante suave. O KGM Torres EVX vem equipado com duas patilhas aqui no volante que servem exatamente para regular o nível de intensidade da regeneração quando se desacelera. Ele tem 4 níveis, a partir do nível 0, para deixar o carro rolar sob a sua inércia, por exemplo, em autoestradas, em descidas de autoestradas, não precisam de ser sequer muito inclinadas, e depois tem os outros 3 níveis que vão aumentando a força da regeneração
consoante o tipo de estrada. Não é que a diferença entre esses níveis seja muito grande, mas a verdade é que promove aqui uma maior ligação do condutor com o carro, o que é sempre bom, sobretudo num carro elétrico. Os travões também são muito fáceis de dosear, mesmo a muito baixa velocidade, o que está longe de ser comum a todos os elétricos. No habitual teste de consumos reais Targa 67 em cidade, feito em modo Eco e usando as patilhas, com o ar-condicionado desligado, o consumo foi de 16,7 kWh por cada 100 km, o que não é um valor baixo e equivale a uma autonomia real de 439 km. Em autoestrada, a 120 km/h estabilizados no modo Eco e usando o nível 0 de regeneração para aproveitar a inércia nos declives favoráveis, o consumo obtido foi de 23,6 kWh por cada 100 km. Este equivale a uma autonomia real em autoestrada de 311 km, o que também não é excelente. Em autoestrada, o nível de ruído é muito baixo, seja o oriundo do motor, do rolamento ou da aerodinâmica. O controle da carroceria é razoável, sem demasiadas oscilações quando se encontram pavimentos com ondulações. E a potência disponível é suficiente, não se notando muito o peso total. O que se nota é uma intervenção exagerada dos sistemas de apoio à condução, com avisos sonoros variados um pouco irritantes. Alguns podem desligar no monitor, mas não é tarefa fácil. Passando as estradas secundárias, com um pouco mais de curvas e mais subidas e descidas, este Torres EVX mostra de imediato qual é a sua vocação, que é obviamente uma vocação familiar. A direção transmite pouca informação da estrada e quando se acelera com um pouco mais de força, notamos aqui umas perdas de binário de uma roda e de outra, dependendo de qual é que tem menos apoio. Ou seja, em curva, se acelerarmos a fundo, sentimos logo aqui a roda de dentro patinar e a perder tração, mas claro que o controle de estabilidade entra logo em funções e resolve o problema sem grande dificuldade. Em resumo, na entrada em curva, feita um pouco mais rápida, além das perdas de tração, temos também um pouco de subviragem. Não é nada de muito complicado de resolver, mas de qualquer das maneiras mostra que o Torres EVX não foi propriamente feito para esta estrada fantástica que eu estou a usar hoje. Talvez também um pouco da culpa, diríamos assim, destas perdas de tração tenha um pouco a ver com estes pneus que estão montados, que são os Nexen Rodian GTX, que são pneus mais virados para a economia do que propriamente para a performance. Quanto à dinâmica, aquilo que posso acrescentar em relação ao que já disse é que, por exemplo, se chegarmos a uma curva, se fizermos a curva e por algum motivo for preciso desacelerar, a traseira do carro não rola muito, está perfeitamente estável, o que é uma situação positiva para um familiar, como é óbvio, que não é feito minimamente para este tipo de condução que eu acabei de fazer. É um familiar tranquilo, virado para o conforto e com muito espaço aqui dentro. A KGM chega a Portugal com uma gama de produtos bastante variada, feita sobretudo à base de SUVs de vários segmentos, mas também inclui uma pick-up e um pequeno utilitário. O modelo Torres é o mais recente da marca, foi lançado em 2022 e nesta versão EVX 100% elétrica talvez precisasse de uma afinação de suspensão um pouco mais ao gosto do cliente europeu. Por outro lado, o seu peso relativamente elevado também penaliza um pouco os consumos e a autonomia. No entanto, tem claramente vantagens, por exemplo, o estilo bastante ousado, o espaço bastante amplo aqui no interior e também o conforto de rolamento. O que também tem argumentos fortes para quem quer saber tudo sobre automóveis é o canal Targa 67. Por isso, não se esqueça de subscrever o canal, de assinar o sino das notificações e, se gostou, partilhar também este vídeo. E é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.